Muito bom dia. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos permite, né? Que nós possamos estar aqui juntos mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre os princípios bíblicos que regem a nossa vida aqui nessa terra. E essa semana nós estamos falando um pouquinho sobre gestão financeira, né? E ontem nós falamos a respeito de projetos, de planos, de como se ter planos favorece a questão do enriquecimento, da prosperidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o acúmulo do dinheiro, né? De ter dinheiro, de fazer, já que nós estamos falando de gestão financeira, nós estamos de falar sobre juntar dinheiro, de ter dinheiro guardado, né? Que é uma coisa que é muito difícil nos dias atuais, né? Nos níveis da economia que nós vivemos, tanto no Brasil como aqui em Portugal, não é muito diferente da dificuldade que se tem de se juntar dinheiro. E vamos falar ali em Provérbios, no capítulo 13 de Provérbios, o verso 11, que diz assim: aquele que acumula dinheiro de forma ilícita empobrecerá, mas o que ajunta aos poucos, esse enriquecerá. E aqui ele tem alguns princípios, né? O princípio da honestidade, que ele também é um princípio, não tem como ser quebrado, não tem como ser modificado. Vai falar da desonestidade e também vai falar daquele que guarda aos poucos. Eu vou deixar a parte da desonestidade para um outro lado, porque eu acredito que quem vê um vídeo desse, que está falando a respeito de princípio, a questão da desonestidade já fica bem longe das pessoas que procuram esse conteúdo. Então a questão da desonestidade eu vou deixar um pouco de lado e vamos falar de juntar aos poucos. Veja que Salomão, escrevendo isso aqui, e veja que ele escrevia não só para o povo dele, porque o povo de Israel era um povo muito próspero, um povo muito abençoado, tinham recursos de sobra, né? Riquezas de sobra, era uma nação muito rica ao tempo de Salomão, mas ele também escrevia para que os outros povos tivessem essa consciência de que havia uma necessidade de guardar recursos, de fazer reservas. E é algo que nós constantemente, né, eu digo nós, porque é uma filosofia muito forte no Brasil, e nesse 1 ano e pouco que eu estou aqui em Portugal, já percebi também que não muda muito, né? Aqui em Portugal também tem muito esse conceito de que não tem essa necessidade de fazer reservas, de guardar dinheiro. A pessoa ele vai aqui, ele tem na vida dele, ele podendo comer, beber e se divertir, para ele estar bom, e vida que segue. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós precisamos fazer reservas, que nós precisamos ter uma certa reserva financeira para em alguns momentos a gente poder utilizá-la, né? Porque sem essa reserva financeira a gente não tem como passar por momentos de tribulação, por momentos de dificuldades, e aí certamente a gente se complicaria. E aqui ele coloca um detalhe que é muito comum a gente ouvir as pessoas falar assim: ah, mas não me sobra dinheiro. Não me sobra dinheiro. Então não sobra, não sobra, não sobra. E não vai sobrar nunca mesmo. Não vai sobrar nunca mesmo, porque você não tem o planejamento financeiro. Como você não tem planejamento financeiro, o que vem na sua mão, a sua mente vai usar para que ela possa gastar. Então o que Salomão está dizendo aqui? O que guarda de pouco alcança a riqueza, prosperará. Então é o seguinte, você fala assim: olha, eu não ganho nada, vamos pensar lá no Brasil, eu ganho um salário mínimo não dá nem para pagar minhas contas. Tá bem, não vamos entrar em méritos aqui de consumo. Mas então você vai fazer o seguinte: você pega dos 1.400, 1.200, não sei quanto que é o salário mínimo, pegar 1.000, você pega de 1.000, você põe na tua cabeça que você nunca tem 1.000. E você tem que colocar aqui na cabeça, tem que ser aqui. Você nunca tem 1.000, você só tem 950. E todas as vezes ao receber, você pega 50 e tira dali da sua conta. Abre uma nova conta, uma conta em outro lugar, uma conta poupança, uma conta de investimento em outro lugar. Mas todos os meses você vai lá, tire 50 e põe em outro lugar. Aquele 50 não é seu, não é seu. É um dinheiro que não é seu, pronto e acabou. É uma técnica que eu costumo falar, lá no Brasil existe o conceito de pagar boletos, né? Então eu consigo pagar boletos, então se você não consegue, compra um consórcio que seja de R$ 50. Aí todo mês você tem aquele boleto de R$ 50 para pagar. Então você sabe que você tem que pagar aquele boleto, você já não conta com ele.
Mas o consórcio nada mais é do que alguém que vai fazer a gestão do seu dinheiro. Você não tem capacidade de controlar seu dinheiro, você dá para um consórcio, o consórcio faz essa gestão. O consórcio é uma boa saída para quem não consegue controlar. Se ele tiver o dinheiro, vai gastar. Mas, se você tiver um pouquinho, se você quiser se esforçar, seguir pelos parâmetros bíblicos, que é o esforço, porque a Bíblia, o que ela vai trabalhar? A Bíblia vai trabalhar na mudança de mentalidade. Então ela vai te dar novos conceitos para que você altere a sua mentalidade, para que você possa ter sucesso em sua vida. Então você vai lá e separa 50 e põe nessa conta, cria um investimento, um CDB da vida, não sei. Existem hoje no Brasil vários bancos digitais que só de você deixar o dinheiro lá parado, o dinheiro vai sendo reinvestido em CDB, 100%, 115% do CDI. Então você põe em uma dessas contas que tem uma segurança, que não tem oscilações, e você vai estar ali fazendo com que o seu dinheiro cubra-se as perdas inflacionárias, e ainda você sobra aí 0,5% de rendimento, alguma coisa assim. Aí você pode falar assim, mas 50 não é nada. Ele não é nada para quem não tem. Se você tiver 50, ele já é alguma coisa. E se você coloca 50 hoje, 50 amanhã, 50 amanhã, você vai se beneficiar de uma coisa que Salomão sabia muito bem como funcionava, que é o exponencial. Uma coisa é você colocar, você somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, mas quando você começa a colocar dinheiro, você vai criando exponencialmente nos juros. Então você coloca 50, é juros sobre 50. No outro mês vai ter os juros dos 50, que vai ser lá seus 50 e tal, 52, 53, sei lá quanto vai dar de acordo com os juros, e você vai colocar mais 50. Então, ao invés de você ter 100, você vai ter 102, 103. No outro mês, ao invés de você ter 150, você vai ter 154, 155. E cada mês que você colocar 50, você não vai ter só mais 50, você vai ter mais 50, mas todos a classe de juros para trás. É por isso que Salomão deixa esse conselho para nós: aquele que guarda de pouco, esse enriquecerá. Então comece a guardar. Antigamente, muito antigamente, lá atrás, no meu tempo, né, quando a gente amarrava cachorro com linguiça, os pais, ainda que com muita dificuldade, costumavam abrir uma conta poupança. Ainda a poupança era muito difundida no Brasil, não tinha o cidadão comum não tinha direito, não tinha acesso, não tinha acesso aos meios dos programas de investimento. Então os pais abriam poupança, outros, como guardavam dinheiro em cofrinho, debaixo do colchão, mas colocavam ali o dinheiro que era para fazer a formação do filho, para o casamento de uma filha, ou até para uma faculdade, e guardava-se ali aquela poupança. E quando o filho nascia, quando o filho chegava na idade de seus 20 anos, eram 20 anos, você imagina, 20 anos você guardando 50 reais. Ao final dos 20 anos, você vai ter quase R$1 milhão, se não passar de 1 milhão. Hoje, bem investido, com 20 anos eu garanto que você já ter passado de 1 milhão. Então, se você começar a fazer isso hoje, não pensando em você, pensando no seu filho, se você tem um filho pequeno, você pensa no seu filho, você põe isso aqui e fala assim, não, vou colocar isso aqui, esse dinheiro do meu filho. E coloca todos os meses ali os seus 50. E você vai ver que no final, quando ele chegar na fase de ir para uma faculdade, ele não vai ter perrengue, dificuldade nenhuma, porque você acumulou riqueza para ele. Então esse é o conselho bíblico para nós hoje, deixado pelo sábio Salomão, que foi nada mais, nada menos que o homem mais rico de toda a face da terra. Até hoje, nenhum homem conseguiu alcançar a riqueza que ele alcançou na sua vida terrena. Então, que nós possamos aprender de quem viveu e de quem sabe, que foi o sábio Salomão. E assim possamos seguir esse seu conselho, guardar de pouco em pouco e assim conquistar a saúde financeira. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você faça desse dia o melhor dia da sua vida. Lembre-se, só depende de você. Um forte abraço, até mais.